Valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, deu um empate no Majestoso, né, velho? 1-1 entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, um jogo, assim, memorável do Cássio, né, velho? Que partidaça fez o Cássio hoje. Hoje o Corinthians entrou num 3-5-2 para pegar o São Paulo, com Cássio no gol, Raul Gustavo, Gil e João Vitor na zaga, os três zagueiros. No meio-campo, um tripé de meio-campo com Renato Augusto, Duqueiroz e o Maicon de primeiro volante, né? O Maicon começou o jogo de primeiro volante. Nas pontas aqui, nas alas, né, o Fábio Santos na esquerda e o Mantuan na direita. E lá no ataque o Jô centralizado com o William um pouco mais para a esquerda. Essa posição na direita aqui foi composta pelo Renato Augusto no final do primeiro tempo, só que no início mais pelo Duqueiroz, né? O Duqueiroz fazia muito essa movimentação no momento ali defensivo, principalmente do Corinthians, né? Esse foi o time do Corinthians que pegou o São Paulo jogando um 3-4-3. Como é que entrou o São Paulo, né? Com Jandrei no gol, Diego Costa, Arboleda e Léo, os três zagueiros. No meio-campo, Nestor e Igor Gomes, os dois meias. Nas pontas, Igor Vinícius e Reinaldo, né? Nas duas pontas aqui. E lá no ataque aqui, Alisson, o Luciano e Caleri aqui centralizado nesse 3-4-3 do São Paulo. Um jogo que o primeiro tempo foi mais do São Paulo e o segundo tempo foi mais do Corinthians, né? Então acho que dá pra dizer até que o resultado não foi tão injusto. Acho que eu disse sim o que foi o jogo basicamente, né? Vamos trocar uma ideia sobre esse jogo? Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Aqui a gente fala sobre São Paulo, sobre Corinthians, sobre futebol brasileiro, europeu também. Então se inscreve aqui no canal, cara, no botão vermelho aqui, pra você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo. E fica à vontade aqui nos comentários também para a gente trocar uma ideia sobre o jogo aí. Beleza? Cara, o que foi o jogo, né? O primeiro tempo foi do São Paulo, como eu falei, só que o início do primeiro tempo foi do Corinthians. O Corinthians começa bem, começa pressionando, a torcida tá em cima, inflamada ali do início do jogo, né? E aos 7 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tem a primeira chance dele, que foi a cobrança de falta do William e o Jandrei bota a bola para escanteio, né? A primeira chance de gol do Corinthians foi essa do William de falta, aos 7 minutos. Depois, cara, a partir dos 10 minutos, basicamente, ali do primeiro tempo, o São Paulo cresce no jogo, começa a equilibrar e posteriormente vai melhorando e é melhor do que o Corinthians nesse resto de primeiro tempo. Aos 18 minutos, vem a primeira chance do São Paulo, que é a primeira defesa espetacular do Cássio, né? Um passe do Caleri pro Alisson, o Alisson entra na área, chuta cruzado e o Cássio faz uma defesaça ali, defesa espetacular do Cássio aos 18 minutos do primeiro tempo. Aos 26, a segunda chance do São Paulo, que dessa vez foi a cabeçada do Caleri, né? Lançamento do Nestor, o Caleri dá uma cabeçada no canto assim e o Cássio faz outra defesaça. E aos 30 minutos, mais uma vez, outra chance do São Paulo, que dessa vez foi o cruzamento do Reinaldo, o Gil desvia a bola de cabeça, né? E aí o Arboleda cabeceia a bola meio que no susto ali, a bola passa por cima do gol, não foi defesa do Cássio dessa vez, né? Mas até aqui só dava São Paulo, né? E nesse momento do jogo, aos 30 minutos ali mais ou menos, eu não sei o momento exato, mas nesse momento aqui, nesse meio de primeiro tempo, o Vitor Pereira faz a mudança, botando o Renato Augusto de ponta pela direita, né? E aí centraliza aqui o Maicon junto com o Duqueiroz para formar um 3-4-3, com o Renato Augusto de ponta direita. E por que esse momento foi importante? Porque aos 35 do primeiro tempo, vem o gol do jogo, que sai com um lançamento, um cruzamento do Renato Augusto aqui da ponta direita, né? O Duqueiroz dá o passe no Renato Augusto, ele cruza na área e o jogo faz 1-0 no placar. Só que o gol foi anulado porque o Renato Augusto estava impedido no momento do passe, então não valeu o gol aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o Corinthians passou a jogar nesse 3-4-3, momento que o São Paulo era melhor no jogo. E aí, o jogo vai desenrolando até que até os 45 minutos do primeiro tempo, já finalizando aí o primeiro tempo, vem cenas lamentáveis, né? Os dois times começam a brigar lá, tem a circunstância lá e tal. O jogo fica parado 6, 7 minutos, basicamente, quase 5, 6 minutos ali e tal. E aí, quando o jogo volta, aos 50 minutos, quase a primeiro lance, né? Depois das cenas lamentáveis ali que o jogo volta, vem o gol do Caleri. Um chute, ou um chute ali do Alisson pro meio da área. O Caleri faz um bom domínio e chuta no ângulo quase ali pra fazer um gol bonito até. 1-0 pro São Paulo aos 50 minutos do primeiro tempo, gol do Caleri. Só que o jogo não acabou, porque o jogo continuou, teve mais tempo ainda, né? E aos 54 minutos do primeiro tempo vem um momento Cássio, né, velho? Vem um momento Cássio. Porque nesse momento do jogo, aos 54 minutos do primeiro tempo, o São Paulo cria 3 chances de gol em um lance só, né? E nessas 3 chances de gol, o Cássio faz 3 defesas, né? Primeiro, o Caleri divide uma bola de carrinho com o Cássio, primeira defesa. Depois, o Nestor dá um chutaço ali da entrada da área, né? No meio que na diagonal do gol, e o Cássio faz uma defesaça. E na sequência do lance, o Caleri chuta ali meio que sem ângulo e o Cássio faz outra defesa. Então, no minuto 54, o São Paulo criou 3 chances de gol e o Cássio fez as 3 defesas e assim terminou o primeiro tempo, né? O Corinthians, então, no primeiro tempo teve 2 chances de gol, a falta do William e o gol anulado do jogo, enquanto o São Paulo teve 7 chances de gol no primeiro tempo, né? Dessas 7 chances de gol, foram 5 defesas do Cássio e um gol do Caleri, né? Então você vê como foi bem o São Paulo no primeiro tempo, teve 7 chances de gol contra 2 do Corinthians, 1-0 no placar no primeiro tempo pro São Paulo. E aí a gente vai pro segundo tempo.
O segundo tempo, cara, parece outro jogo, assim, porque os dois times mudam totalmente, né? Eles voltam totalmente diferentes pro segundo tempo. O Corinthians faz uma mudança, ele tira o Gil para entrar o Adson, né? Aí com a saída do Gil, ele volta a jogar aqui com uma linha de 4 atrás, com o Raul, Gustavo e João Vitor, junto com o Fábio Santos e o Mantuan sendo lateral pela direita, né? E aí o Duqueiroz passa a ser primeiro volante, né? Duqueiroz passa a ser primeiro volante. O Maicon, lembra que o Maicon começou o jogo sendo primeiro volante no primeiro tempo? No segundo tempo, o Duqueiroz passa a ser o primeiro volante. O Maicon passa a ser que passa a ser o segundo volante e o Renato Augusto volta para cá, sendo que aqui entra o Adson, né? Então fica o William, Jô, Adson, o Mantuan, o João Vitor, o Gil com o Raul Gustavo e o Fábio Santos, né? Esse é o time do Corinthians a partir do segundo tempo, no início do segundo tempo, no intervalo do segundo tempo, num 4-3-3. Esse é o time do Corinthians. No São Paulo, 3 mudanças no São Paulo, né? Sai aqui o Igor Vinícius para entrar do Rafinha, aí o Rafinha entra como lateral direito, formando aqui uma linha de 4 também, né? Da mesma forma, o Léo virando o lateral pela esquerda, sai o Reinaldo para entrar o Patrick entra aqui na esquerda, e sai o Luciano para entrar o Éder, e aí o Éder entra como atacante junto com o Caleri, o Alisson vem para a direita, e aí fica mais ou menos um 4-4-2, só que eu entendo muito mais como um 4-1-3-2, porque o Igor Vinícius fica aqui de primeiro volante, né? O Igor Vinícius vira primeiro volante e o Nestor vira centralizado, né? Então fica o time com o Alisson, o Nestor e o Patrick, junto com o Igor Vinícius de primeiro volante. Então, para mim, é aquele 4-1-3-2 que o São Paulo jogou o Paulistão inteiro, né? Nessa posição aqui do Igor Gomes, era o Pablo Maia no Paulistão. Hoje foi o Igor Gomes com o Nestor aqui centralizado. Então, um 4-1-3-2, esse é o time do São Paulo no segundo tempo, né? E a gente vai pro jogo. O segundo tempo, cara, foi um jogo morno. O jogo começa assim meio morno, equilibrado, pouca coisa acontecendo. Até que aos 14 minutos vem outra mudança no São Paulo. Sai aqui o Nestor, que estava centralizado nesse momento aqui. Ele puxa para entrar o Gabriel Neves, né? Só que para entrar do Gabriel Neves, o Igor Gomes passa a ser centralizado e o Gabriel Neves entra aqui atrás, né? E aí o São Paulo continua nesse 4-1-3-2. Aos 17 minutos vem o gol do Éder. Gol do Éder, o passe do Caleri, o Éder dribla o Cássio e faz o gol, só que o gol foi anulado por impedimento. E esse foi o momento, aqui a gente tem que fazer um corte no jogo, porque até aqui o jogo era equilibrado e morno. A partir daqui pra frente, o Corinthians passa a ser melhor, né? Então o Corinthians começou a ser melhor a partir dos 18 minutos do segundo tempo, né? Aos 18 minutos vem a primeira chance do Corinthians no segundo tempo, que foi aquele chutão do Léo, que bate no Adson, a bola vai pro meio da área lá, tem um deixa que eu deixo na defesa do São Paulo, o Jô chuta pro gol e o Jandrei faz a defesa meio que no susto, né? Um lance até meio estranho. Aos 18 minutos, a primeira chance do Corinthians. Aos 19, a segunda chance do Corinthians, que foi aquele quase gol contra do Diego Costa. Aí, aos 29 minutos, né? Até aqui, o Corinthians era melhor, estava tentando, mas totalmente improdutivo, ineficiente, né? Aí, aos 29 minutos, 10 minutos depois desse quase gol contra do Diego Costa, vem 3 mudanças no Corinthians, né? O que vem a mudança aqui? Ele bota o Júnior Moraes no lugar do William, ele tira aqui o Fábio Santos para botar o Piton, né? E ele tira também o Maicon, que estava aqui na direita para entrar o Juliano. Então o time fica Juliano, Renato Augusto e Duqueiroz, entra Piton e entra Júnior Moraes no lugar do William. E o detalhe é esse, cara, porque ele tira o William, que estava na ponta direita, para botar o Júnior Moraes, sendo que ele tinha o Roger Guedes para entrar também nessa mesma posição. O Roger Guedes entraria aqui nessa ponta esquerda, que é a posição que ele mais gosta, né? Mas não, ele botou o Júnior Moraes. E acabou se provando certo, né? Porque 5 minutos depois dessa mudança, 5 minutos depois, aos 34 do segundo tempo, veio o gol do Adson, que é uma jogada entre o Piton, entre o Júnior Moraes, os dois estão na tabela, o Júnior Moraes dá o passe lá na linha de fundo, o Piton cruza na cabeça do Adson e faz 1-1 no placar aos 34 do segundo tempo, né? Corinthians crescendo no jogo. Aí aos 40 minutos do segundo tempo vem a última chance do Corinthians no jogo, que foi aquele chute colocado do Renato Augusto, né? Ele dá aquele chute característico dele, só que estava muito longe, ele acaba chutando para fora e não consegue fazer o gol da virada. Aí aos 43 minutos do segundo tempo vem mudança no São Paulo, sai o Alisson, que estava aqui na direita para entrar o Rigoni, e aos 48 minutos do segundo tempo vem a última chance do jogo, que é a chance do São Paulo de matar o jogo, que foi ali aquele cruzamento do Léo na cabeça do Igor Gomes, e o Igor Gomes dá de cabeça ali e o Cássio faz outra defesa, mais uma defesa aí para consagrar o dia espetacular que o Cássio teve, né? Ele acaba se machucando nessa defesa e é substituído pelo Donelli aos 51 minutos do segundo tempo, e assim acaba o majestoso, né, em 1-1 no placar. No segundo tempo, então, o Corinthians teve 4 chances de gol, foi melhor que o São Paulo, fez 4 chances de gol,
fez um gol com o Adson, o São Paulo teve 2 chances de gol, né? Sendo que ele fez o gol ali impedido com o Éder. E em 90 minutos, então, o Corinthians teve 6 chances de gol em 90 minutos, o São Paulo teve 9 chances de gol em 90 minutos. 9-6 em chances de gol pro São Paulo em 90 minutos e 1-1 no placar geral lá na Neoquímica Arena nesse jogo de hoje, né? Entre Corinthians e São Paulo. Destaques desse jogo, velho, pelo Corinthians aqui primeiro. Vou destacar o Cássio, obviamente, porque ele fez 6 defesas importantes. Se o São Paulo teve 9 chances de gol, 6 foram defesas do Cássio, né? O Cássio foi muito bem no jogo, uma partida assim memorável do Cássio hoje. Raul Gustavo, gostei muito da partida dele. Acho que o Piton entrou muito bem. O Duqueiroz fez um bom jogo na minha visão. O William fez um ótimo primeiro tempo na minha visão. E o Jô, né? Acho que o Jô aí também participou bastante. Acho que ele fez o jogo dele. Ele fez o que a gente espera do Jô, né? Não acho que ele fez um jogo ruim, não. Acho que o Jô foi um dos destaques do Corinthians na minha visão. Pelo São Paulo, velho, eu vou destacar aqui o Arboleda, bom jogo do Arboleda. Reinaldo, ótimo primeiro tempo do Reinaldo. Igor Gomes fez um bom jogo, gostei do Igor Gomes. Nestor também fez um ótimo jogo, achei. Foi mal. Caleri, ótimo jogo, o Caleri fez gol, tá? Enfim, deu muitos passes, né? Ele fazia a bola, quando a bola chegava no Caleri, ele dava sequência no lance, né? Dava uma bola de peito ali, fazia um bom pivô. O Caleri fez um bom jogo hoje. E o Alisson foi o cara que correu para todo mundo, né? Como sempre, ele corre para todo mundo, faz muito do jogo. O Alisson só não fez gol porque o Cássio foi genial no jogo de hoje, né? E agora a tabela do campeonato tá da seguinte forma: o Corinthians está em primeiro colocado ainda, né? Está com 14 pontos agora, ainda é líder isolado, poderia abrir muito mais com uma vitória, mas acabou empatando. E o São Paulo está em terceiro colocado nesse recorte de agora, com 12 pontos, 2 atrás do Corinthians, né? O Corinthians está com 14, o São Paulo está com 12. Se ele tivesse vencido, agora estaria com os mesmos 14, né? Só com o Corinthians com 13. Então era um jogo que o São Paulo poderia ser líder do campeonato, acabou não sendo, né? Ó, se inscreve aqui no canal, no botão vermelho para você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo. E fica à vontade aqui nos comentários também para a gente trocar uma ideia. Beleza? Tamo junto, valeu!